Abra sua Bíblia comigo, irmão e irmã, no Evangelho segundo João, capítulo 2, os versos de 1 a 2. À medida que você for encontrando, convido você, irmão e irmã, a se colocar em pé, para em reverência lermos a palavra de Deus. Evangelho de João. Se você quiser me acompanhar aí no Data Show, eu estou usando a versão Nova Almeida, tá bom? Se você quiser colocar no Data Show para acompanhar, fica mais fácil. João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Assim nos diz a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche seus olhos, quero orar mais uma vez com você. Santo Deus, amado Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos, porque nesta noite, certamente o Senhor já ministrou aos nossos corações, o Senhor já falou conosco, através dos louvores, de cada expressão deste culto, através da vida do nosso coral. Nós Te louvamos, porque o Senhor não cessa de falar conosco. E agora, Senhor, clamamos a Ti, siga falando aos nossos corações, através da ministração da Tua palavra, palavra que é poderosa, palavra que é eficaz, palavra que é suficiente, palavra que transforma a nossa vida. Que nesta noite, todo esse agir e esse poder próprio da Tua palavra se manifeste em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor fale conosco aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, irmão e irmã. Eu quero falar um pouquinho com você nesta noite sobre o Deus que nos surpreende. O Deus que nos surpreende. Surpreender é uma derivação da palavra surpresa, que por sua vez significa uma emoção básica que pode ser caracterizada como uma reação fisiológica breve, que ocorre após um acontecimento inesperado. Quem gosta de surpresa aqui? Amém? Tem gente que gosta disso, né? Surpresa. Algo inesperado. Algo que não estamos aguardando, algo que não estava no nosso radar, na nossa expectativa. Surpresa é algo que acontece sem que estivéssemos esperando ou prevendo que aquilo pudesse acontecer. Paulo aos Efésios, no capítulo 3, os versos 20 e 21, destaca um aspecto do caráter divino. Efésios 3, 20 e 21, Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Ou seja, é do caráter de Deus, é da natureza de Deus, nos surpreender. Meu irmão, minha irmã, você pode pedir, você pode interceder, você pode clamar ao Senhor, Ele sempre vai te surpreender, porque Ele é Deus. É da propriedade de Deus, é do caráter de Deus, é da sua essência nos surpreender. O texto que nós lemos do Evangelho de João
nós temos o relato de um dos episódios bíblicos, certamente um dos mais conhecidos e um dos mais falados. É famosa essa história da transformação da água em vinho. Estamos mais uma vez, irmãos e irmãs, diante desta realidade. Um Deus que faz surpresas. Ninguém estava esperando que aquela água iria se transformar em vinho. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, irmão e irmã. Quando Deus nos surpreende. Quando Deus nos surpreende. Primeiro, quando nos posicionamos. Você pode dizer posicionar? O relato bíblico que lemos, irmãos e irmãs, tem uma raiz, tem um porquê de existir, que é a tomada de decisão de um casal. Um casal decidiu se casar, um casal decidiu se posicionar. Essa história só está na Bíblia, irmão e irmã, e o seu desfecho só aconteceu, primeiro, porque houve um posicionamento. A partir deste posicionamento deste casal, Deus decide surpreendê-los. Hoje, quando eu olho para a minha vida, irmão e irmã, quando eu olho para a minha casa, para a minha família, não tem como não me surpreender. Não tem como. Alguns já conhecem essa história, é muito bom poder ver rostos novos por aqui, então eu vou contar, quem já sabe, aguenta aí. O dia que eu pedi a Laura em casamento, mal sabia eu que daria certo, pastor. Ela estava estudando, morávamos ainda no seminário, eu fui até a casa dela, porque ela já estava me paquerando, essa é a minha versão, dá licença. Eu fui até a casa dela, para conversar com ela, porque havia acontecido ali um mal entendido envolvendo uma das nossas amigas, porque eu pedi para essa amiga consultá-la, se estava, estava vago ali, para a gente poder se aproximar, e aí a menina antecipou a história, e eu fui lá para tentar esclarecer, e entrando então nós começamos a conversar, e ela disse assim, olha, eu não estou pensando em namorar, eu não quero namorar com ninguém, e eu disse para ela, mas eu não vim te pedir namoro, eu vim te pedir em casamento. Gente, não é que ela acreditou? E aqui estamos. Que surpresa, que surpresa. E nós seguimos nos posicionando, irmãos e irmãs, e ao longo desses 20 anos, Deus segue nos surpreendendo. Porque em algum momento eu me posicionei, ela se posicionou, e nós continuamos na nossa trajetória nos posicionando, e Deus segue nos surpreendendo. A Bíblia está repleta, irmãos e irmãs, de casos, de posicionamentos que resultaram no agir surpreendente de Deus. José se posicionou com integridade e se tornou governador do Egito. Moisés se posicionou em obediência e um mar vermelho se abriu para ele e para o povo. Davi se posicionou com coragem no campo de batalha e ele foi surpreendido ao derrotar, ao vencer o gigante Golias. Fruto de posicionamento. Em 2023 nós fizemos um concílio lá em Santos, e tivemos ali um posicionamento. A igreja estava muito voltada para si, estagnada em alguns aspectos, e era hora de olharmos mais para fora. E naquele concílio, em dezembro de 23, nós tomamos uma decisão de abrirmos algumas frentes missionárias. Então nós aprovamos naquele dia, naquele concílio, adotar uma igreja no Piauí. Hoje nós somos parceiros da congregação metodista no Dignidade, ore pela igreja no Dignidade, na periferia lá de Teresina. Então nós aprovamos naquele dia que nós iríamos, junto com a Central de Teresina, apoiar aquele trabalho missionário. Também naquele dia nós decidimos revitalizar a nossa igreja no Perequê. Temos uma igreja no bairro do Perequê, no Guarujá, e nós então decidimos revitalizar aquela igreja, uma igreja que estava com muitas questões, muitos desafios, e decidimos então naquele dia revitalizar aquela igreja. E a terceira frente foi iniciar um projeto Sombra e Água Fresca, projeto Semear, um projeto com crianças, um reforço escolar, que acontece num espaço na periferia da cidade de Santos. Tomamos essa decisão, irmãos e irmãs, e tudo isso implicava em voluntariado, em recursos, e não tínhamos nada disso naquele dia. Mas nós tomamos essa decisão. E em janeiro de 2024, portanto, poucos dias depois, nós tivemos naquele mês a maior arrecadação financeira daquela igreja.
Porque nós nos posicionamos, irmãos e irmãs. Deus não está preocupado se temos os recursos, as pessoas, todo o material, todo o recurso, todo o conhecimento. Ele está esperando de mim e de você um posicionamento. O resto Ele vai fazer. O Wesley me fez lembrar o nosso concílio em junho, eu não vou lembrar o ano agora, mas em junho aqui na nossa igreja. Na igreja de vocês, desculpa. Aqui na igreja de Itaberaba. Quando tomamos a decisão naquele junho, de abrir mão do nosso caixa. Quem lembra do caixa? O famoso caixa que a gente tinha, né? Abrir mão do nosso caixa para construir Santana de Parnaíba. Tomamos a decisão naquele concílio. E no mês seguinte, em julho daquele ano, nós tivemos a maior arrecadação da igreja de Itaberaba. Você lembra disso, pastor? É claro, irmãos, esses detalhes não tem como esquecer. Deus está esperando o nosso posicionamento. A história nos ensina que quando nós nos posicionamos, irmãos e irmãs, quando nos colocamos na posição que Deus quer, Ele nos surpreende, fazendo infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Qual o posicionamento que você precisa ter hoje? Naquele dia em Caná, todos estavam reunidos naquela festa, porque um casal se posicionou. E Deus os surpreendeu. Calma, aguente a tentação, não olhe para o celular, tá bom? Depois você descobre. Segundo, quando Deus nos surpreende, quando damos o controle para Ele, diga controle. Deus nos surpreende quando nós damos o controle para Ele. Uma vez que chega então, irmão e irmã, a notícia de que o vinho tinha acabado, mas a festa não. Maria, imediatamente, ela procura o seu filho, porque é próprio da natureza de Maria se importar com o próximo, se importar com o outro. Ela se preocupa com o desfecho daquela festa, ela não queria a desonra do noivo. Por isso, ela toma a iniciativa e comunica a Jesus, o vinho tinha acabado. Com a intenção de que ele pudesse fazer algo. Ela sabia que o seu filho poderia fazer algo. Essa era a sua expectativa. Jesus dá a ela então uma resposta que sempre num primeiro momento, irmão e irmã, nos parece ríspida, grosseira. Mas na verdade, aqui nós temos o início de um processo de transição. Se até aquele momento a sua mãe exercia autoridade sobre a vida de Jesus, agora ele se coloca submisso apenas à vontade do seu pai. Maria, como uma mulher submissa e obediente a Deus, entende que o seu papel estava mudando. Ela não estava mais no controle, por isso ela declara: façam o que Ele disser. Agora, quem está no controle é Jesus, e Ele está sob o controle do seu Pai. Maria quis tomar o controle da situação, ela quis orientar o que tinha que ser feito, mas ela entendeu que quem tinha que estar no controle era Jesus. E porque ela disse: façam o que Ele disser, o milagre aconteceu, o surpreendente de Deus aconteceu naquela festa. Enquanto, irmãos e irmãs, estivermos no controle das coisas, elas vão acontecer do nosso jeito, dentro dos nossos parâmetros e das nossas possibilidades. Inevitavelmente, aquilo que está sob o nosso controle, nós queremos realizar, vai acontecer de forma limitada, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque eu e você somos limitados. Só quando entregamos o controle das nossas decisões, o controle do nosso futuro profissional, do nosso futuro ministerial, o futuro da nossa casa, o futuro dos nossos filhos, só quando nós entregamos tudo ao Senhor, para o controle dEle, aí sim nós seremos surpreendidos com aquilo que Ele vai fazer. Enquanto estiver no meu controle, no seu controle, meu irmão, minha irmã, nós até conseguimos realizar algo, mas sempre será algo limitado. Se queremos viver o surpreendente de Deus, precisamos dar o controle para Ele. E talvez aqui caiba um alerta aos pais e às mães: soltem seus filhos, liberem seus filhos, deixem eles voar. A Laura está com uma conversa mole lá em casa, que daqui 3 anos o Davi vai embora, não sei para onde. Irmão, irmã,
está emprestado para mim nesses últimos 15 anos, não é meu. Se Deus quiser levá-lo para as nações, para onde Ele quiser, amém. Porque se eu quiser controlar, certamente a vida do meu filho será limitada. Por isso o controle é do Senhor. Quando Deus nos surpreende? Quando perseveramos. Diga, perseverança. A pior notícia que um casamento, em especial para o noivo, a pior notícia que poderia ser dada, era de que o vinho estava acabando. E a festa ainda não. Essa é a pior notícia que poderia chegar para um casamento e para um noivo dentro da cultura e dentro da tradição judaica. O vinho acabou. A tradição era servir vinho durante 7 anos, o tempo mínimo que durava a festa de um casamento judaico. Seguir a festa sem vinho seria expor uma eventual incapacidade do noivo, porque era dele a responsabilidade de toda a infraestrutura, da logística da festa. Então, acabar o vinho é dizer assim, o noivo é incompetente. E aí já começaria o casamento com essa mácula. Por isso, quando vem a notícia de que o vinho acabou, há uma clara preocupação de todos e todas, porque a festa não estava acabando. Se a notícia do vinho se espalhasse, seria inevitavelmente o fim da festa, do sonho, de todo o futuro daquele casal. Dentro daquele contexto, o casamento já começaria com uma marca negativa. Mas apesar da notícia do fim do vinho, a festa não acabou. Ninguém declarou o encerramento das festividades. Por quê? Porque Jesus estava lá. Quando tudo diz que não, meu irmão e minha irmã, quando as circunstâncias forem as mais adversas, quando os recursos acabarem, quando o vinho acabar, não se desespere, não perca a cabeça, tão somente persevere, porque Jesus está na festa. Jesus está conosco. É na perseverança que nós vivemos o surpreendente de Deus. É quando perseveramos que vivemos o surpreendente de Deus. Nós começamos o projeto Semear há 1 ano atrás, agora em março está completando 1 ano. Assim como Alimentando Vidas também começou em março, né? E começamos o projeto no mês de março, durante 3 sábados não foi nenhuma criança. E todo mundo se abateu, ficou chateado. Falei, gente, vamos continuar, vamos tentar mais um pouco, não vamos parar não. Para a glória do Senhor, hoje são 12 crianças. Você pode estar pensando assim, é pouquinho, vai lá todo sábado para você ver, cuidar dos 12. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Perequê estava para fechar, gente. Hoje não tem culto com menos de 30 pessoas naquela igrejinha. Glória a Deus por isso. Eu quero te convidar, irmão e irmã, a conhecer o Piauí, a conhecer o nosso campo missionário. Vá na melhor igreja do Piauí, que é no Dignidade. Nossa igreja não para de crescer no Dignidade, prosperando, rompendo, novas células, novos grupos acontecendo. Porque em algum momento nós somos desafiados sim a perseverar, irmãos e irmãs, se nós queremos viver o surpreendente de Deus. O normal seria acabar a festa, o normal seria a frustração tomar conta do coração de todos, o sentimento de derrota poderia ter abalado a todos, poderia ter mudado a história daquele casal, mas nada superou a fé de quem estava próximo de Jesus. Não desista de crer, não desista de perseverar, porque Deus vai te surpreender. Terceiro e último, diga ufa. Quando Deus nos surpreende. Quarto e último, melhor dizendo, quando a minha vida glorifica o nome de Deus. Diga glória a Deus. Quando a minha vida glorifica o nome de Deus. Temos uma tendência, irmãos e irmãs, natural, eu diria assim, de achar que nós somos o fim de todas as coisas. Que tudo o que acontece à minha volta diz respeito a mim. Aquele noivo, aquele casal, estavam pensando que aquele casamento dizia respeito ao amor deles, ao sonho deles, à felicidade deles, mas na verdade ia muito além disso. O verso 11 nos diz que ali Jesus deu o princípio aos seus sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não era só um casamento,
não era só sobre o amor de um casal, mas aquele evento ficou marcado como uma oportunidade, onde Jesus fez o seu primeiro milagre, revelando assim a sua glória, a sua divindade, o seu poder. Diante daquele sinal, os seus discípulos tiveram a sua fé ativada. Perceba o detalhe do texto, irmão e irmã. Após o milagre, os discípulos passaram a crer nele. Havia ali uma crença, havia ali uma fé adormecida, e quando eles viram aquele sinal, é o Messias, é ele, a fé foi ativada. Não é sobre você, irmão e irmã, não é apenas sobre os seus sonhos ou as suas frustrações, mas aquilo que Deus faz na sua vida, no seu casamento, na sua casa, na vida dos seus filhos, na sua vida profissional e financeira, é para manifestar a glória dele. Você já viveu essa experiência de falar ou fazer algo que aos seus olhos, fazer ou falar algo para alguém que aos seus olhos era tão pequeno, mas aquilo fez tão sentido para a pessoa, tocou tão profundamente aquela pessoa? Já aconteceu isso com você? Você só mandou um WhatsApp, era só um Jesus te abençoe, era só um versículo, e de repente a pessoa te escreve um textão, te manda um áudio chorando, eu precisava desse versículo, mal sabe ela que você mandou para 10 pessoas. Sabe por quê, irmão e irmã? Não é sobre a nossa capacidade, a nossa sensibilidade, o nosso intelecto, é sobre o que Deus faz através de nós para a glória dele. O milagre, a cura, a porta que se abre, a restauração do casamento, da família, o que acontece na sua vida, irmão e irmã, não se resume à sua alegria ou à sua satisfação, mas Deus usa estas situações para revelar a glória dele, e aquilo que você acha que dizia respeito somente a você, ativa a fé das pessoas, e quem não cria em Jesus, passa a crer nele. A partir daquilo que Deus faz na sua vida, irmão e irmã, a partir daquilo que Deus realiza na sua vida, as pessoas vão ver Jesus, vão crer em Jesus, e terão a sua fé ativada. Portanto, irmão e irmã, não é se Deus quer, ou se Deus vai nos surpreender, mas sim sobre quando. Porque a certeza que Ele vai, nós temos. Tudo começa com o nosso posicionamento. Por começar com o nosso posicionamento, eu preciso te perguntar mais uma vez, irmão e irmã, qual o posicionamento você precisa ter hoje? A decisão de casar daquele casal só cabia a eles. A coragem de tomar essa decisão só cabia a eles. Mas porque eles se posicionaram, Deus os surpreendeu. Qual o posicionamento você precisa ter na sua casa? Qual atitude amanhã, logo cedo, você precisa ter? Que comportamentos, que mentalidades, que olhares, que disposições você precisa, meu irmão, minha irmã, se posicionar na sua vida, para que Deus possa fazer algo surpreendente. Se por um lado, irmãos e irmãs, nós temos essa convicção e esta certeza de que Deus vai fazer, e aquilo que cabe a cada um de nós. Eu quero ter um tempo de altar com você, meu irmão, minha irmã. Se você puder se colocar em pé neste momento, o Ministério de Louvor vai nos ajudar. Quero te convidar a fechar os seus olhos e permitir que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. Peça para Ele dizer agora, na sua mente, no seu coração, qual o posicionamento que você precisa ter, qual o posicionamento você precisa tomar. E à medida que você sentir e desejar estar aqui no altar, vem aqui para frente, porque há muitos posicionamentos que precisamos ter, que são desafiadores, que mexem com as nossas estruturas, mas o Senhor está neste lugar. Ele deseja nos fortalecer, Ele deseja nos dar um novo ânimo, para que possamos nos posicionar aquilo que couber a nós. O Senhor
vai nos dar graça, o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai nos ajudar, mas Ele aguarda um posicionamento seu. Talvez o seu posicionamento seja, primeiro, sair do seu lugar e vir aqui para frente e dizer: Senhor, me ajuda a tomar essa decisão, me ajuda a me posicionar na minha casa, me ajuda a me posicionar no meu casamento, me ajuda a me posicionar na minha vida financeira. Eu preciso me posicionar, Senhor, portanto, me dê graça, me ajude. Se você quer ter esse tempo de oração, saia do seu lugar, vem aqui para frente, nós vamos orar juntos. Se você puder e desejar, se colocar de joelhos, irmão e irmã, diante da presença do Senhor, coloque a sua vida diante dEle neste momento, clame a Ele, diga: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua unção. O Senhor sabe do posicionamento que eu preciso ter na minha vida, por isso eu estou neste altar nesta noite, clamando a Ti. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui nesta noite, diante da Tua presença, diante da Tua majestade, diante da Tua glória, diante de um Deus que nos surpreende. Visita-nos, Senhor, de forma especial nesta noite. O Senhor sabe, Deus, dos posicionamentos que precisamos ter na nossa vida, coisas que estamos procrastinando, coisas que estamos deixando para amanhã, mas nós queremos nos posicionar nesta noite, neste dia, e dizer: Senhor, nós vamos ter uma nova atitude, um novo olhar, uma nova posição, porque nós queremos viver o surpreendente do Senhor. Que a Tua surpresa, Senhor, chegue na nossa casa, chegue na nossa família, chegue sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre o nosso futuro, em nome de Jesus. Nós queremos viver as Tuas surpresas, os Teus milagres, os Teus sinais, para que as pessoas, ao nos verem, glorifiquem o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a nos posicionar para vivermos o surpreendente do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.